Vocês já notaram a beleza e complexidade dos animais, pássaros, peixes e se perguntaram: será tudo isso resultado de um processo evolutivo? Será que tempo e acaso juntos podem nos dar toda a beleza que vemos no mundo? Olá, sou David Hames. Em alguns instantes, vamos examinar de perto alguns animais e provar que essa ideia está errada. Apresento o Dr. Job Martin. O Dr. Martin tem um histórico muito interessante. Foi professor universitário e dentista. Trabalhou na equipe dentária do presidente Johnson, no Air Force One, da frota presidencial. Nos últimos 20 anos, o Dr. Martin deu aula sobre criaturas incríveis que desafiam a evolução. Mas nem sempre foi assim. O Dr. Martin, formado em ciências e medicina, já acreditou na teoria da evolução. A evolução, como eu aprendi, começou com uma coisa chamada Big Bang. Dizem que esse Big Bang um dia estourou, liberando gás hidrogênio. Esse gás tornou-se pó e a poeira condensou-se no planeta Terra, que, segundo os evolucionistas, era muito seca. Passados milhões de anos, a atividade vulcânica produziu água. Então, numa dessas poças d'água, em algum lugar do planeta, elementos inorgânicos se juntaram e quando um raio-x ou algo parecido os atingiu, formou-se a centelha da vida. Afirmam que isso aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos e que a tal centelha de vida, de algum modo, nesse espaço de tempo, transformou-se na primeira célula, o que aconteceu mais ou menos há 600 milhões de anos. Aos poucos, a célula tornou-se os maravilhosos vocês. A formação científica do Dr. Martin prosseguiria rumo à evolução, ou melhor, uma revolução, quando ele juntou-se à equipe de professores da Faculdade Baylor Denton. Este foi o início da evolução de um criacionista. No outono de 1971, eu fui até Baylor, em Dallas, para a minha primeira palestra sobre a evolução do dente. Discorri sobre como as escamas dos peixes gradualmente migraram para a boca, tornando-se dentes. Depois da aula, alguns alunos vieram me perguntar: Dr. Martin, o senhor já estudou os argumentos da ciência criacionista? Isso foi em 1971 e eu nunca ouvira falar dela e eu já era cristão há 5 anos. E então eu pensei comigo: onde esses meninos querem chegar? Eu não conheço o assunto. E respondi: claro, vou estudar com vocês, e como professor atrevido que eu era, eu imaginei derrubar os alunos. Bem, pediram-me para começar estudando as suposições que os evolucionistas fazem. Nos meus 8 anos de educação científica, eu jamais ouvira qualquer professor falar sobre uma suposição. Então, começamos a estudá-las e eu comecei a perceber. Chegaram a conclusões aqui realmente baseadas em suposições inválidas, como afirmar que as rochas são muito antigas e coisas assim. E os alunos então me pediram para estudar alguns animais e dizer se eu achava que aquele animal podia ter evoluído. O primeiro animal estudado foi um inseto chamado besouro bombardeador. Esse pequeno inseto de 2 centímetros mistura elementos químicos explosivos. E eu comecei a pensar: muito bem, como ele evoluiu? Se a evolução está certa, você está evoluindo comigo e não possui mecanismo de defesa, mas a explosão é o mecanismo de defesa do inseto. Então, se a evolução está certa, como ele desenvolveu essa defesa? Então vamos pensar, na primeira explosão, o que aconteceu com o inseto? Bum! Explodiu em pedaços. Muito bem, pedaços de inseto não evoluem. Então o que aconteceu? Bom, ele não explodiu. Dentro dele tem uma fábrica que produz elementos químicos. Um deles age como catalisador, de modo que ao ser misturado com as outras substâncias ainda neutras, ocorre a explosão. Mas quando o elemento é produzido outra vez, pronto, o inseto explode de novo. Mas isso não acontece, por quê? Porque ele tem uma câmara de combustão com material isolante. Mesmo assim, ele se explodiria se não tivesse onde dissipar a explosão. Para isso, ele possui 2 canais na cauda e é capaz de apontar os canais para cima, para os lados e para frente. Se uma aranha o atacar pelo lado e ele não tiver tempo para se virar e atirar, ele poderá apontar a sua pequena arma para ela e atirar. A explosão desse pequeno inseto, observada com ouvidos humanos, parece apenas um estalo.
Mas filmada num laboratório em câmera lenta, ela soa brrr, centenas de pequenas explosões em sequência tão rápidas que escutamos apenas um estalo. Surge a pergunta: qual o motivo disso? Bom, era uma questão muito interessante para os cientistas estudarem. Muitos da Universidade de Cornell e de outros lugares descobriram que se fosse apenas uma explosão... Bom, digamos que o inseto vá atirar numa aranha desse lado e, bum, ele atira e ele acaba se autoejetando para longe. É como acionar uma turbina, ele é lançado longe. Mas se forem explosões em sequência, ele se segura com suas pernas. Como a evolução explicaria uma explosão sequencial? Esse pequeno inseto desafia todas as teorias de evolução. Não há como um processo lento e gradual produzir esse inseto. Não há como, nem mesmo nas mais recentes teorias evolucionistas como a do equilíbrio interrompido, onde a evolução é muito rápida, não há como explicar esse pequeno inseto. E eu comecei a perceber como esse pequeno animal poderia ter evoluído. Ele precisaria de todas as suas partes juntas ao mesmo tempo ou não existiria o animal. Eu senti um mal-estar, para ser bem sincero, e a minha esposa é testemunha de que esse mal-estar durou 5 anos. Foi uma luta de 5 anos para mudar minha maneira de pensar. Mudar de um pensamento evolucionário para entender que esse animal, essa criatura, esse inseto, que seja, foi criado em sua forma final como existe hoje, pois isso ia contra tudo que eu havia aprendido. Vocês sabiam que o animal mais forte do mundo é o besouro? Na verdade, um besouro rinoceronte é capaz de carregar 850 vezes o seu próprio peso nas costas. É como se eu carregasse mais ou menos umas 60 toneladas. Acho que não consigo. Mas vamos ver o animal mais alto do mundo. A girafa mede cerca de 5,5 metros. Para enviar o sangue por aquele longo pescoço contra a gravidade, a girafa dispõe de uma poderosa bomba, seu coração. O coração da girafa chega a medir 76 centímetros. Uma poderosa bomba. Tudo vai bem na vida da girafa até que essa criatura de 5,5 metros decide que precisa beber água. Então ela abaixa a cabeça para alcançar a água e daí temos um problema. Em vez de bombear contra a gravidade, seu coração agora bombeia a favor. E então o coração ele se contrai e o sangue é projetado com força pelo pescoço abaixo, atinge o cérebro e estoura os miolos. E acabou o cérebro da girafa, entendeu? Ela está morrendo e pode estar pensando: eu preciso evoluir para resolver o meu problema. Quando eu me abaixo para beber água, eu estouro os miolos. E sabemos que animais mortos não evoluem. Mas seu cérebro não estoura, porque quando ela abaixa sua cabeça, existem pequenas válvulas que se fecham ao longo da artéria do pescoço. Mas a pressão sanguínea no segmento após a última válvula ainda seria suficiente para estourar as arteriolas de seu cérebro, mas o sangue não entra no cérebro. O último segmento, que fica sob o cérebro, age como uma esponja. E essa esponja expande suavemente, permitindo ao animal beber água sem danificar o cérebro. E então aparece uma zebra correndo ao seu lado, mas a girafa ignora. Mas depois vem um leão. Opa, esse bicho quer me comer. É melhor eu dar o fora. A propósito, como ela sabe a diferença? Evolucionistas não nos explicam isso, mas o fato é que o leão chega, vai comer a girafa, e então ela se levanta, corre uns 5 passos e desmaia, com pouco oxigênio em seu cérebro. O leão aproveita a girafa desmaiada e a devora. E aí a girafa pensa: preciso evoluir aqui. Eu desmaio quando me levanto muito depressa. Mas obviamente ela não desmaia. Por quê? Porque Deus a criou. Quando ela levanta a cabeça, as válvulas da artéria do pescoço se abrem. A esponja sob o cérebro esvazia suavemente o sangue oxigenado para dentro do cérebro. Há também válvulas que se fecham nas veias que descem pelo pescoço. Quando a girafa começa a correr, tudo está bem. A pressão do sangue está normal. Bom, como isso evoluiu? Ela precisa de todas essas partes juntas ao mesmo tempo de uma vez ou estará morta. Então, a girafa é mais um exemplo de projeto. Ela precisa de um projetista que a construa do jeito que ela é. A girafa mais alta do mundo chamava-se George. Morava no zoológico Chester, na Inglaterra. George tinha 6 metros, até a ponta dos chifres, que aliás chamam-se cornos. Há outro fato interessante sobre as girafas. Elas não possuem cordas vocais.
Existe um pássaro muito comum, mas que após um olhar mais atento, parece inacreditável. O pica-pau é um pássaro muito especial. O bico de um pica-pau tem uma força incomum. É mais forte que o bico de outras aves. Ele tem patas especiais. Geralmente, aves têm 3 dedos para frente e 1 para trás. O pica-pau tem 2 para frente e 2 para trás. Por isso, ele pode subir o tronco vertical das árvores, dar a volta nele, ir a qualquer direção, para cima, para baixo e para os lados. E ele possui penas especiais na cauda, diferentes da cauda de outros pássaros. São mais resistentes, esponjosas, são muito fortes e duras, porque ele usa essas penas como uma terceira perna. Assim, ele se agarra ao tronco, abre as penas da cauda e martela a árvore com a cabeça. Vocês imaginam que o Sr. Pica-Pau volta para casa à noite queixando-se à esposa. Ai, que dor de cabeça, martelei aquela árvore o dia inteiro. Nada disso. Por quê? Porque Deus lhe deu um equipamento especial, por exemplo. Entre o bico e o crânio, há uma peça de cartilagem que age como um amortecedor. Seu crânio possui o osso mais espesso em relação ao peso corporal entre as criaturas. Neurocirurgiões estudam o cérebro do pica-pau para saber como é sua construção, para ajudar as pessoas que, devido a traumas, precisam passar por cirurgias no cérebro. Por isso os médicos estudam o pica-pau. O pica-pau, com seu crânio forte e a cartilagem protetora, bico potente, as penas da cauda e suas patas, está pronto para tudo menos uma coisa. Depois de cavar um buraco, precisa extrair o inseto da árvore, pois aquilo é seu almoço. Como ele faz isso? Bom, a língua dos pássaros geralmente chega até a ponta do bico. A do pica-pau se estende por mais 25 centímetros. Por quê? Porque ele precisa cavar um buraco, achar o inseto no túnel dentro do tronco, esticar a língua por esse túnel e puxar o bicho para fora. Agora me diga, será que você pode esticar a língua a ponto de caçar um inseto dentro do tronco? Claro que não. Como o pica-pau consegue? Deus criou o pica-pau e colocou pequenas farpas na ponta de sua língua. Assim, ele consegue espetar o inseto e não o deixa escapar. E se isso não bastar, ele tem uma glândula na língua que produz exatamente a cola necessária para grudar no inseto, sem grudar a língua no bico. Assim, ele puxa o inseto para dentro da boca, o que seria um problema se a evolução fosse verdade. Digamos que em centenas de milhares de anos, o pica-pau conseguisse todo esse equipamento e então colasse o inseto na língua e engolisse o almoço. O que aconteceria com a língua? Ele a engoliria e morreria sufocado, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque, ao trazer o inseto para a boca, uma outra glândula produz um solvente que desmancha a cola. Ele dissolve a cola, solta e engole o inseto. Deus o fez assim. Pica-paus, ao bicar, abrem os olhos entre cada bicada. Eles focalizam o ponto, apontam o bico, fecham os olhos e golpeiam a árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico e atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore, e essa força é tão grande que se ele não fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por acaso alguém já viu um pica-pau cego? Não, nenhum perdeu os olhos, jamais, certo? Bom, há um pica-pau em especial, o pica-pau verde da Europa, que deve ser o único em todo o reino animal. Não tenho certeza, mas deve ser. A língua dele é diferente de qualquer outra língua. Nossa língua começa no fundo da garganta e sai pela boca. A língua dele começa no fundo da garganta, desce pela garganta, sai por trás do pescoço, sobe até a cabeça, sob a pele, passa por um pequeno furo entre os olhos, entra por uma das narinas e só então sai pelo bico. E como foi que isso surgiu da evolução? Fiz a pergunta aos evolucionistas, pedi que me dissessem como e de onde surgiu a tal língua. Eles não têm ideia e não souberam responder. Vocês acham que esse pássaro evoluiu de alguma outra criatura, porém não conhecemos nenhuma outra com uma língua assim. Como aconteceu? Eles não sabem. E qual a minha resposta como criacionista? Afirmo que Deus fez o pequeno pica-pau e creio que ele criou o pica-pau para desafiar a comunidade evolucionista. Porque ao estudar esse pequeno pássaro, eles percebem ser impossível que ele seja fruto da evolução. Mas isso se reporta à passagem em Romanos 1, que diz que o homem estudou a criação, estudaram a obra de Deus e, porque são injustos, suprimem a prova e escondem a prova.
Isso é exatamente o que aconteceu. Existem pessoas muito inteligentes que estudam ciência, fazem um ótimo trabalho, mas em dado momento chegam a um ponto em que é preciso decidir. Será que isso aconteceu no decorrer de um longo período de tempo? Ou será que surgiu de uma vez do jeito que é hoje? E quando finalmente descobrem, não há como descrever esse fato em termos da ciência evolucionária, então lhes resta outra opção, de que talvez haja um projetista, um criador. Então decidem, eu não quero ir por aí, certo? E então suprimem as provas. Muito do que eu estudei, eu tive que pesquisar para encontrar as informações, porque não há nada nos livros. Eles simplesmente não as colocam ali, porque não sabiam explicar os fatos, então simplesmente as ignoram. Outro pássaro que atraiu a atenção do Dr. Martin vive no hemisfério sul, na Austrália. Há um pássaro na Austrália chamado pássaro incubador australiano. Outros o chamam de construtor de montes e às vezes recebe o nome de peru do mato. Há várias espécies e vamos examinar uma em particular. Essa ave pesa menos de 2 quilos. A fêmea tem 2 funções. Uma é verificar o ninho, se está tudo bem. O macho constrói o ninho e a fêmea verifica tudo. Vocês podem achar grande coisa verificar tudo, mas esse ninho não é como os outros. Alguns chegam a medir 6 metros de largura e até 15 metros de altura. Alguns cavam até 2 metros chão adentro. Construções enormes, por isso essas aves têm o nome de construtores de montes. A fêmea vem e cava dentro do ninho. Ao sair, ela diz ao senhor pássaro: eu não gostei desse aí. E ele responde: tudo bem, me dê mais 1 ou 2 meses e eu faço um outro. E ele constrói outro ninho, digamos que ela gostou desse. Surge então a segunda função, que é botar os ovos. Ela põe um ovo a cada 3 dias durante 7 meses. Mesmo pesando menos de 2 quilos, cada ovo pesa aproximadamente 200 gramas, quase do tamanho de um ovo de avestruz. Não pode ser. Assim ela morre, não é possível. Mas sim, ela consegue. A fêmea dessa espécie produz ovos com a casca muito grossa e com poros. Todo ovo tem poros. É como respiram. Mas nesse, os poros têm a forma de casquinha de sorvete e a ponta do cone está virada para dentro. Assim, à medida que o pintinho se desenvolve dentro da casca, chega um dia em que ele não tem ar suficiente, ele sufoca e não consegue respirar, e então ele começa a raspar a casca, desgastando a parte interna do ovo. Isso aumenta os buraquinhos e ele vai gastando o cone. Ele vai fazendo isso até finalmente quebrar a casca. O macho toma conta do ninho. A fêmea, depois de pôr os ovos, sai e é ele quem toma conta. Você diria, isso é um grande problema? Bom, e é mesmo, porque, cada espécie precisa de um determinado tipo de ninho. E nessa que estou descrevendo, o macho mantém o ninho a 32,7 graus Celsius durante 7 meses. Se houver variação de mais de meio grau para mais ou para menos de 32,7, o filhote morre. Por isso, o macho fica atento o tempo todo, ele cava até o fundo para verificar a temperatura. E os cientistas não sabem como ele mede a temperatura, mas ele mede. 33 graus, quente demais, eu preciso tomar providências. Então ele sai e joga areia sobre o ninho tentando refletir a luz do sol ou fazendo outras coisas. E ele também mantém a umidade do ninho em 99,5%. Se baixar para 80%, o filhote desidrata e os ovos secam. É preciso manter os 99% de umidade. Manter 32,7 graus Celsius, 99% de umidade, isso é impossível para uma ave de menos de 2 quilos. Quando o filhote sai do ovo, já tem todas as penas. Que eu saiba, é o único que nasce pronto para voar, mas ele não pode voar porque está enfiado lá embaixo do ninho. Ninguém alimenta esse filhote. O pai não alimenta, a mãe não alimenta. Ele sai do ovo e percebe que tem que dar o fora do ninho. E então ele se deita de costas e começa a raspar as folhas e os galhetos que estão em cima dele, até ficar meio enterrado. E então sacode as folhas e compacta tudo com suas asinhas e recomeça a raspar. Mais material cai, ele se limpa e compacta tudo e ele leva 3 dias para conseguir sair. E ninguém explicou isso para ele, ninguém disse como, para que lado, o que tem que fazer. Então, como ele sabia isso, a evolução não consegue explicar essas coisas. Muito bem, o filhote saiu e ninguém ensinou o que ele deve comer.
Mas ele sai, sabe o que comer e como achar a comida. E no ano seguinte, o novo macho vai construir um ninho, sem que o pai lhe tenha explicado como. Ele começa a fazer o monte sozinho. Ninguém mostrou como fazer. É um milagre, é um milagre. Olhando para o pássaro incubador da Austrália, a gente se pergunta: como ele evoluiu? Se a evolução for verdade, como foi que aconteceu? Mas eu digo que só Deus pode fazer isso. Eis aqui algo que todos nós tiramos da geladeira toda manhã. Se você colocar um ovo na água morna, verá que ele solta bolhas. E por quê? Porque a casca é cheia de buraquinhos. Um ovo de galinha tem cerca de uns 10.000. Esses buracos servem para o filhote respirar, pois o ar entra pelos furinhos. E também para jogar fora os dejetos do ovo, porque o pintinho come a gema para crescer. E a gema digerida produz dejetos, solta água e outros elementos. E esses dejetos devem ser jogados fora, ou, por exemplo, parte da água deve ser eliminada ou ele morre afogado. Como explicar esse mecanismo complexo e o momento exato para um ovo se desenvolver? E tudo isso acontecer de modo que o pintinho sobreviva em cada etapa do processo. Tudo deve ser feito num dia certo e numa ordem certa e no tempo exato, ou o filhote morre. Se você já comeu um ovo quente ou um ovo duro, ao descascar já notou a membrana envolvendo tudo. Essa membrana tem uma função, da qual já iremos falar. Porém, uma das pontas do ovo é achatada, parecendo que a galinha deixou uma parte vazia. Esse lugar é especial, chamado bolsa de ar. Agora, vamos observar esse ovo fertilizado que possui todas essas partes que identificamos. É onde o pintinho se desenvolve. No 5º dia, seu coração começa a bater. Veias e artérias já apareceram e 2 delas se destacam, ligando-se à membrana. É por aí que o filhote vai respirar. O ar entra pelos poros, os furinhos na casca e segue para a membrana. Essa membrana transfere o oxigênio para a artéria ou veia que chega até o animal. Enquanto a outra veia que sai dele livra-se dos dejetos. Temos assim um processo de materiais entrando e saindo da casca. Outras 2 veias se prendem à gema, alimentando o pintinho. E à medida que ele cresce, a casca fica pequena e ele não tem ar suficiente. Isso ocorre no 19º dia. Durante esse tempo, um pequeno dente cresceu na ponta do bico. É o dente de ovo. Nós desenvolvemos nossos dentes dentro da boca e não em um bico. Mas o pintinho tem um dente de ovo. E no 19º dia, ele irá usá-lo para fazer um furinho na parte chata do ovo, onde está o ar. Por isso chama-se bolsa de ar. Assim, ele tem mais 6 horas para respirar. Quando nós mergulhamos no fundo da piscina ficando sem ar, nadamos para cima para respirar. Geralmente ficamos ali algum tempo dando uma boa respirada. Não o pintinho, porque se ele entrar na bolsa de ar, ele vai ficar sem ar. E por isso dá bicadas no 19º dia, nem um dia antes, nem um dia depois, ou estará morto. Mas é no 19º dia que ele alcança a bolsa e tem mais 6 horas de ar. Ele vai ficar ali parado respirando ou vai pensar, tenho que fazer alguma coisa com esse ar? E é claro que ele faz. Preciso fazer um furinho e, valendo-se das 6 horas de ar, ele faz um furo na casca. E assim, ele respira do 19º dia até o 21º pelo pequeno furo na casca. No 21º dia é quando ele quebra a casca para sair. Nesse meio tempo, os sistemas que ligam a membrana e os sistemas ligados à gema, todas aquelas veiazinhas começam a soltar-se. Quando o pintinho sai da casca, às vezes uma dessas veias se enrosca nele. Mas o fato é que parece que ele saiu de um traje espacial. Ele está pronto. Sai do ovo no 21º dia, mas todas as etapas anteriores precisaram ser executadas no tempo exato, absolutamente no tempo certo, porque ao sair, ele é uma criatura inconfundível, não há dúvida de que é um pintinho. Tudo o que vemos na natureza, nos registros fósseis e nas criaturas vivas é igualmente inconfundível, identificável. Podemos classificá-lo, isso é uma vaca, isso é uma galinha, e isso é mais uma prova de que Deus fez tudo, inclusive as galinhas, exatamente como elas são. Uau! O meu café da manhã jamais será o mesmo. Vocês sabiam que durante um teste na Universidade do Missouri, a galinha número 2988
pôs 371 destas coisas em apenas um ano. É muito ovo. Existem animais que respiram ar, mas ficam mais à vontade dentro da água. O castor, por exemplo. O castor é notável porque é um engenheiro. Ele constrói seu dique como se fosse um engenheiro. Na verdade, os engenheiros estudam os diques do castor para saber como fortificar um dique e como canalizar a água. É como se o castor soubesse tudo a respeito e os engenheiros fossem para a faculdade aprender com o castor. Exatamente como os cirurgiões estudam o cérebro do pica-pau, é o modo de Deus nos mostrar exemplos de sua criação e de como fazer as coisas direito. Mas o castor constrói sua casa geralmente com 2 entradas por baixo d'água. Ele constrói a casa de um modo que o ar viciado de dentro possa escapar e o oxigênio possa entrar. Mas o dique é construído de um modo que o castor continue seco lá dentro e para que seus filhotes ao nascer tenham um lugar seco e limpo para ficar. O castor estoca alimento no fundo da correnteza do rio e por isso ele deve mergulhar com frequência. O inverno é rigoroso no lugar onde vivem os castores. Será que Deus cuidou disso? Sim, claro que sim. O castor mergulha. Ele possui um tipo de pálpebra transparente, óculos para a água. E ele pode ver através dessas pálpebras embaixo d'água. Desse modo, seus olhos permanecem livres da sujeira da água. O castor possui abas nasais que impedem que a água entre por seu focinho, a mesma coisa nas orelhas protegendo os ouvidos. Outra característica, minha preferida, são abas com pelos localizadas na boca que protegem a garganta e os molares, aqueles dentes grandes do fundo. Mas os dentes da frente não devem ser sensíveis, porque são os dentes que ele usa para mastigar e cortar árvores. Esses dentes se desgastam, mas não param de crescer. São usados intensamente e não param de crescer, por isso não são sensíveis. Mas como os dentes de trás são, Deus providenciou uma aba com pelos para protegê-los da água gelada do inverno. Observem o castor nadar, ele pode pegar um galho bem pesado e mesmo assim arrastá-lo, atravessando a corrente do rio. Ele quer chegar até aqui, mas ele está lá e há uma correnteza no meio. Ele arrasta o galho e chega até o ponto escolhido. Ele compensa a força da água fazendo um cálculo matemático. Ele calcula quanta força deve fazer com a cauda, de modo a compensar a força da correnteza. Assim consegue chegar onde quer, toda vez, sempre. Duvido que os evolucionistas tenham explicação para isso, mas o meu Deus tem. Outro animal, o ornitorrinco ou plátipo, é um animal fascinante. É semelhante ao castor porque passa muito tempo na água, tem pés palmípedes e põe ovos, muito esquisito para um mamífero. O impressionante nele é o seu modo de procurar comida. O plátipo se alimenta de pequenos camarões que encontra sob a água. Mas ao nadar, diferente do castor que tem pálpebras transparentes, o plátipo fecha os olhos. As abas nasais fecham seu focinho de modo que ele nada sem ver ou cheirar. E como ele acha o camarão? Dentro dele existe um mecanismo que detecta os impulsos elétricos da cauda do camarão entre o músculo e o nervo. Quando o nervo manda um impulso para o músculo, há um pequeno impulso elétrico que o plátipo consegue captar e que o conduz até o seu alimento. Já fizeram experimentos dentro de um tanque com um camarão morto, ligado a pilhas. O plátipo chega até a pilha de lanterna, porque lá existe uma corrente elétrica, e ele encontra o alimento lendo correntes elétricas, impulsos elétricos bem fraquinhos. E é um milagre, um completo milagre. Não sei quanto a vocês, mas eu não sou fã das aranhas. E pensando bem, como essa criatura tão assustadora pode ser incrível? Existe uma aranha no Texas e em outros lugares dos Estados Unidos chamada aranha dourada dos jardins, também chamada de aranha zíper, porque no meio da teia ela faz um desenho característico que parece um zíper. Trata-se de uma aranha notável, temos uma criação delas, quer dizer, elas vivem no nosso jardim e nós as observamos, alimentando-as com gafanhotos e grilos. E essas aranhas constroem 7 tipos de teias. Uma dentre os tipos de teia não é grudenta, e é nesta que elas correm para pegar insetos.
outro tipo de teia, que é grudenta, que prende insetos. Essas teias não são pequenas. A aranha de jardim, uma fêmea adulta, pode fazer uma teia de 60 centímetros. Elas ficam a menos de 10 centímetros do centro e fazem coisas muito interessantes. Se você chegar perto, quando estão quietas na teia, às vezes elas farão a teia vibrar como um trampolim. Para ameaçar, elas estão dizendo: afaste-se de mim, eu não quero você assim tão perto. Então, quando o inseto se prende, elas correm até ele e enrolam camadas de teia, rodando o inseto, envolvendo-o completamente, não só com fios finos. Isso é fascinante. Elas podem controlar isso, elas sabem, preciso de uma teia fina para essa tarefa, ou um cordão mais forte para outra, ou uma teia colante para aquele outro trabalho. Elas sabem o que fazer. Algumas, logo ao nascer, ainda filhotes, na verdade, a fêmea põe de 30 a 55 ovos em uma bolsa. Outro fato interessante, ela constrói essa bolsa de ovos com um tipo diferente de teia. Ela tece a pequena bolsa e a envolve com uma teia sedosa. E termina tudo com um pequeno fio de cor marrom. Portanto, ela tem cores diferentes de teia. E ela enche a bolsa com ovos, mas não por cima, e sim pelo fundo. Ela vai à parte de baixo e enfia os ovos para cima. E aí, cada um dos ovos é pulverizado com um pó fino, que ela mesma produz dentro dela, de modo que não grudem uns nos outros. Depois de empurrar todos os ovos para dentro, ela fecha o fundo. Às vezes, ela faz a bolsa no outono. Hoje mesmo eu vi uma dessas no jardim de casa, e sei que as pequenas aranhas nascerão na primavera. Por isso a bolsa fica ali durante o inverno. Às vezes, ao nascer, as aranhas resolvem: eu quero ir para Acapulco. Eu não sei o que elas pensam, mas o fato é... E elas tecem umas fitas de teia e esperam o vento passar. Quando ele sopra, elas abrem as teias e o vento as leva. Elas já foram vistas a 4.500 metros de altura. Já foram monitoradas por 2.500 quilômetros de voo. Isso é fascinante. Como uma aranha pode decidir: hoje eu vou viajar, vou lançar minha teia porque eu quero ir para outro lugar. E é assim que elas se espalham. Outra coisa interessante. As aranhas crescem dentro de uma espécie de casca, que não cresce com elas. Portanto, precisam sair. Se não saírem, elas morrem. E como elas saem? Bom, dentro delas existe um dispositivo que produz exatamente o solvente que elas precisam. É o líquido exuvial. Num certo dia, as aranhas espirram esse fluido num certo ponto da casca e tem que ser o lugar certo. O fluido dissolve a casca formando o alçapão. Elas abrem o alçapão, se espremem para fora e já começam a fabricar outra. Esse processo se repete várias vezes durante seu crescimento. Espere um pouco, vocês dirão. Se a evolução existe, como a aranha poderia desenvolver a capacidade de produzir esse fluido para dissolver a própria casca? Tem que ser o fluido certo para dissolver a casca. Tem que ser aplicado no lugar exato ou a aranha não escapa. E tudo isso deve acontecer no momento certo, ou a aranha morre dentro da casca. Sobrevivência do mais apto. As aranhas de jardim não deveriam existir. Há gente que gosta de matar essas aranhas. Mas eu acho que elas devem viver. Elas comem insetos nocivos e outras coisas. São bonitas e interessantes de olhar. Assim Deus fez essas criaturas e a sua criação, para que sejam estudadas, com cuidado, pois admirando e aprendendo com sua criação, agradeceremos ao Criador e daremos glória por sua criação, e é assim que devemos estudar as obras de Deus. Talvez aranhas não sejam tão horríveis assim. Por que não me ensinaram tudo isso na escola? Preciso aprender mais. No sudeste dos Estados Unidos existem várias espécies de lagartos, algumas muito interessantes. Uma dessas espécies, a lagartixa, por exemplo, tem uma característica muito especial: as patas. Se vocês tiverem uma lagartixa de estimação, olhem atentamente, porque ela pode correr pelo teto. Se o teto da sua casa for de vidro, ela corre do mesmo jeito. Ela não cai. A gravidade não pode com ela. Por muito tempo, os cientistas não souberam dizer o que faz a lagartixa grudar no teto. Resolveram estudar suas patas, que são patas especiais, e as examinaram ao microscópio.
e descobriram que nas patas existem pelos, pequenos tufos de pelos. Mas pensaram, isso não é o suficiente, era uma ampliação de 2.000 vezes. Isso não é o suficiente, existe algo mais aqui. Usaram então microscópios eletrônicos para ver os pelos. E foram aumentando cada vez mais, e chegaram a 35.000 ampliações e de repente, viram a resposta. Cada pelinho é recoberto de mini ventosas. Mas é preciso uma lente que aumente 35.000 vezes só para ver as ventosas. As ventosas são tão poderosas que, se a pata não fosse especialmente criada, a pata da lagartixa ficaria grudada no teto e ficaria presa sem se mover. E é por isso que a pata da lagartixa é feita de tal modo que ela usa outras partes da pata para se desgrudar. Observe que a pata da lagartixa é diferente da pata dos lagartos comuns. A maioria tem uma espécie de dedo com uma unha bem grande. A pata da lagartixa tem umas almofadas arredondadas na sola. Desse modo, ela pode usar as ventosas da frente para desgrudar as ventosas de trás, ou usar as de um lado para desgrudar as do outro. A lagartixa faz isso com naturalidade. Como um lagarto, poderia evoluir ventosas que exigem ampliação de 35.000 vezes para serem vistas. Como desenvolveria isso? E por que evoluiria? E por que teria a pata apropriada para possuir ventosas? Todos esses detalhes teriam que existir ao mesmo tempo. Há outro lagarto chamado Chuckwalla, que tem 3 características especiais. Uma delas é uma espécie de cobertor nas costas. E esse cobertor muda de cor. Pela manhã, ele é bem escuro, para que ele absorva mais luz solar. Como é um animal de sangue frio, precisa da capacidade de aquecer o sangue para fugir dos seus inimigos. Por isso, a cor escura. Mais à tarde, quando o sol do deserto realmente esquenta, surge uma cor bege claro, que reflete a luz do sol, evitando que o sangue ferva. Ele tem um mecanismo de defesa. Digamos que um coiote tente devorá-lo, e os coiotes realmente tentam fazer isso. O lagarto corre para a fenda da pedra mais próxima. Ali, ele expande seu corpo como um baiacu. O lagarto fica tão estufado que ele entala e nada o tira da fenda. Não há como tirá-lo dali. Entalar-se no espaço das fendas é seu mecanismo de defesa. O que mais admiro no Chuckwalla é sua capacidade de dessalinização. Isso significa que ele tem muito sal no sangue. Por quê? Porque ele vive no deserto, onde não há água, e ele não tem o que beber. Em vez disso, ele come plantas e pequenos animais, como insetos, e acumula sal. Muito sal no corpo poderia matá-lo. E como ele sabe quando está com muito sal? O que acontece quando ele tem muito sal? Ele morre. Sobrevivência do mais apto, ele deveria estar morto, mas não está. E por quê? Porque Deus colocou algo em seu focinho, uma usina dessalinizadora. Quando o sangue fica saturado de sal, o lagarto pensa consigo, acho que preciso me livrar do excesso de sal em meu sangue. Então ele põe a usina para funcionar. E aí ele desvia o sangue até essa pequena usina, e essa usina retira o sal do seu sangue. De vez em quando, o lagarto Chuckwalla, ele faz... Achim! Ele espirra puros cristais de sal. Uma boa ideia é vocês terem um lagarto desse sobre a mesa e, quando precisarem de sal, espirra aí, lagarto. E aí teremos sal puro do espirro do lagarto. Uma coisa inacreditável. Essa é mais uma das criaturas incríveis que o Senhor criou. Qual é a criatura mais complexa? Provavelmente você e eu. Mas como aparecemos? Somos primos distantes dos macacos? Ou fomos projetados pelo Criador? Se foi assim, o relato bíblico da criação é realmente possível? Segundo o relato de Gênesis, de como Deus criou o homem, está escrito que ele criou o homem totalmente crescido. Adão, quando surgiu, já era adulto, completo, com apenas 1 minuto de idade. Deus tirou dele uma costela e criou Eva. Há cristãos que acreditam na evolução e na Bíblia. Mas temos aí um problema. Por acaso há evolucionistas ensinando que a mulher evoluiu de uma costela? É claro que não, mas é o que a Bíblia diz. Conta que Deus tomou uma costela e criou Eva. Quando Adão acorda de seu sono anestésico e vê Eva, ela já é adulta. Ela tem 2 segundos de idade, mas já é adulta.
Se acreditamos no relato bíblico, devemos acreditar que Deus cria seres adultos e o homem é uma dessas criaturas. E eu acrescento, nosso Criador é capaz de fazer isso? A Bíblia afirma em 3 lugares que Jesus é o Criador. Colossenses 1, Hebreus 1 e João 1. Portanto, Jesus é o Criador. Ele criou um homem adulto com aparência de adulto e totalmente maduro. A mulher adulta, madura, árvores maduras, com frutos. Eva pode ter comido um pêssego. Adão, quanto tempo leva para crescer um pêssego? 3 dias, Eva. Não pode ser. Sim, Deus fez a árvore com frutos em 3 dias. Se acreditamos no relato da criação em Gênesis, temos que crer nisso. Será que Jesus, o Criador, tinha essa habilidade? Ora, quais são os seus milagres? O primeiro, em João 2, transformou água em vinho. Ele usou 6 jarras de água, conforme o texto de João 2, quando o encarregado da festa provou da água, disse: "Esse é o melhor dos vinhos." E como se faz um bom vinho? É preciso tempo? Quanto tempo tinha aquele? 1 minuto? Quantas jarras de água? 6. Quantos dias na semana da criação? 6. Criação com aparência madura. Gênesis 1. Criação do vinho com aparência madura em João capítulo 2. Nada foi por acaso. Como o Senhor fez o homem. Vamos pensar na nossa orelha. À primeira vista, parece algo esquisito. Temos essas coisas aqui, então olhamos para os animais e todos têm orelhas, mas nem todos. Alguns animais ouvem sem orelhas, mas nós temos orelhas. O tímpano humano é uma maravilha. O movimento dele é tão pequeno que mal pode ser medido. Alguns cientistas dizem que o movimento do tímpano, quando atingido por diferentes sons, é aproximadamente 1/100º da largura da molécula do hidrogênio. Essa é uma das menores moléculas, pois esse movimento imperceptível pode distinguir entre uma trombeta, um tambor, a voz da sua mãe dizendo que arrume a sua cama, a do seu pai dizendo que não empresta o carro hoje porque você chegou tarde demais. E esse minúsculo movimento diferencia entre todos esses sons e mergulha no seu cérebro, e seu cérebro lhe diz: isso é a mamãe falando, esse é o papai, essa é a orquestra tocando. Podemos ouvir música. Podemos ouvir alguém dizendo que nos ama, coisa que adoramos ouvir. Como? Com um movimento que não chega a ter a largura da molécula de hidrogênio. É um milagre, é um milagre! E acontece dentro da sua cabeça. Nossos olhos, acontece a mesma coisa. Os cientistas não conseguem reproduzir o que nosso olho faz. Não conseguem fazer uma lente, e imagino que os fotógrafos gostariam de uma lente assim, que enxerga bem de longe, enxerga bem de perto, se pensamos no olho saudável, sem defeitos ou precisando de óculos. Nosso olho é sempre assim, em movimento, o tempo todo. Mas as imagens que percebemos não tremem, elas são estáveis. Como isso acontece? Deus criou o olho junto com vários músculos dentro da nossa cabeça. Planejou o modo como tudo interage com o nervo óptico e com o cérebro. Nossos olhos recebem as imagens invertidas. Foram feitos experimentos colocando nas pessoas óculos que viram as imagens de cabeça para baixo. No entanto, depois de 2 semanas, uma pessoa com esses óculos pôde dirigir um carro. Seu cérebro compensou a distorção. Agora, pense no modo como o corpo humano funciona, como o corpo evoluiu. Refletindo sobre o assunto, examinando algumas criaturas, olhamos para elas e pensamos: como é possível? Serão elas o resultado de um processo impessoal ao acaso? Ou será que existe um projetista? Um poder que teve a genialidade de projetar todos esses detalhes de modo que funcionem, cada peça trabalhando em harmonia com as outras, resultando nessas maravilhosas criaturas que desafiam a evolução em todos os aspectos. Tudo isso prova a existência de um projetista, um criador, e eu sei o nome dele. E ele deseja ter um relacionamento com cada um de nós. E ele penetrou no tempo e no espaço, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o projetista e o Criador, que tem poder e genialidade para criar tudo o que há. Agora vocês já sabem. Os animais são muito mais complexos e interessantes do que eu pensava. O Dr. Martin tem razão. Quando voltarem a contemplar toda essa beleza, compreendam. Não aconteceu por acaso.